E aí a gente começou a ver, né, a partir do momento que nós fomos entregar para o Jorge Paulo Lema o nosso livro Gestão da Manhã, e ele nos, né, fala assim, olha, achei do cacete isso aqui, mas nós não estamos fazendo isso. Né? Isso aconteceu em 2018. O que eu faço? Né? Eu levei um susto, né? E aí, nós somos amigos do tênis e tal. E aí eu falei, você foi para o Silicon Valley? Fui. Fui para a Índia? Fui. Fui para Israel? Fui também. Já fui para a Singularity University? Também fui. Falei, cara, dá um tempo aqui, né? Vamos fazer um diagnóstico. E aí o Sandro fizemos um diagnóstico de 1 mês e vimos que a cultura que ele construiu lá no Garantia, foco em resultado, foco em lucro, meritocracia extremo, eu competindo com você para vir lá viver, não funcionava no mundo de hoje, né? Colaborativo, dirigido por inovações proprietárias, né? Foco no cliente. E aí nós abrimos o olho dele, né? E aí, ao mesmo tempo, nós fomos ver, né, que o valuation da AB Ambev havia caído 50% em 5 anos. Nossa, 50? É muita coisa. Muita coisa. Se você ver os números, eu não gosto nem de falar do número. Mas é um negócio estrondoso, né? Então, aí nós percebemos que cultura no mundo dirigido pela tecnologia é fundamental hoje, né? E aí você pergunta para a moçadinha aí, né? Eles não sabem nem o que é cultura. Não sabem. Tem ideia. Aí vem o Peter Drucker e diz, tá indo tudo bem, vem o senhor Peter Drucker e diz, a cultura come a estratégia no café da manhã. A cultura organizacional come esse... E aí eu fico imaginando essas dificuldades todas aqui, assim, de... Então, eu até perdi permissão para o Peter Drucker, né? Olha para o céu, Peter, dá licença aqui, eu vou dar uma ajustadinha nisso aqui, porque precisa ajustar, né? Eu digo que a estratégia e a cultura tomam café da manhã juntas, almoçam juntas e dormem juntas, né? Você não consegue falar em um sem a outra, né? E o que ele estava falando é o seguinte, que você nunca vai fazer a estratégia acontecer sem você ter a cultura correta. Exato. Mas não necessariamente que a cultura é mais importante que a estratégia. Elas andam juntas, casadas, né? E propósito juntos, os três, né? Quando você chega numa empresa e fala, você precisa ter um espaço para o motor 2, estou pensando aqui no motor 2. Você precisa ter um espaço, cara, para que as pessoas sejam criativas ali, a mesa tem que ser de ponta cabeça, sei lá, o quê, aquelas... Vem a cultura e fala, amigo, não é lugar para vagabundagem não, mas esse negócio aqui Eu me lembro... Aí nessa hora eu acredito que a cultura come a estratégia no café da manhã. O que me preocupa é a falta de conhecimento de cultura da geração atual nas empresas em geral, né? E às vezes até as empresas mais tradicionais, né? As escolas, por exemplo, dou muita palestra para a escola, eu pego dura a turma, né? E, cara, parece que eu estou trazendo algo, sabe? Pô, a cultura foi criada lá nos anos 70, 80 pelo Edgar Schein. E só agora voltou, porque as empresas que não têm uma identidade, uma cultura, né? Um foco, o jeito certo de fazer as coisas, o jeito deles de fazer as coisas, né? Não vai para lugar nenhum. Então, me assusta a falta de conhecimento. Então, no fundo, né, a gente está peregrinando pelo Brasil para acordar a turma, né? E as pessoas falam assim, eu decidi minha vida, eu vou sair do meu trabalho e eu agora, você é empreendedor. Você abriu uma loja de bolos, eu sou confeiteiro e tal, e aí ele contrata pessoas, ele compra equipamentos, ele compra, mas essa gestão não chega lá, velho. Assim, aí a gente fala com eles ali de uma outra gestão, assim. De sobrevivência, talvez. E você olha para isso, eu estou imaginando você olhar para isso aqui, e a gestão que a gente está falando agora, por exemplo, do metaverso que trouxe, que é uma coisa... Eu sinto isso tão distante daquele exército. Como é que a gente faz? Como é que você acha que tem que ter uma tradução, uma adequação da gestão para que essa pequena empresa possa usar? Ou essa pessoa que tem que acordar para esse mundo da gestão? Olha, primeiro, faça esses pequenos empreendedores lerem, né? Lerem livros importantes, né? Pode ser o meu, pode ser o do Peter Diamandis, tem coisas muito legais aí que vão ajudá-los a acordar. A segunda é mostrando que pequeninas empresas podem fazer isso, né? Você tem casos de pizzarias que tem inteligência, ou você compra inteligência artificial, essas coisas, por peanuts, né? E, você sabe, quem está comendo o quê, quem comprou, quem não comprou, você consegue ter uma visão do negócio muito mais
sistemática, né, e numérica do que você tinha, que nem você está falando. Hoje você tem todas essas questões. E custa barato. A tecnologia ela fica cada vez mais... Tem um caso de uma pizzaria, acho que em Fortaleza, o Sandro que gosta de falar dessa pizzaria. Cara, é impressionante assim, a produtividade deles, sabendo usar. Mas não adianta fugir dessas coisas, tem que aprender, né? Aí você chega para o cara que faz bolo. Cara, você precisa ler. Se for sobre bolo, se for... exatamente. Não, eu quero fazer, mas não gosto disso. Mas o bolo é a mercadoria, né? Outra metade é o modelo de negócio. Como é que você entrega? Se o cliente está gostando do bolo, se ele quer o ingrediente... Mas por que a gente atravessa décadas com esse desafio? Se a mulher que compra, se o cara que compra... Aliás, a tecnologia, os CRMs da vida hoje estão muito parados. Acho que nossos livros são o resultado de um esforço de procurar melhorar as empresas de décadas, né, de trabalho, andando com os caras certos, né? Acho que os nossos livros trazem isso, né? A gente, dentro de cada livro nosso, tem 3 horas de conteúdo audiovisual, a gente traz pessoas para dentro, né? Esse novo livro de liderança que nós temos, a liderança disruptiva, tem lá o Charan falando, você tem o David Urch falando, você tem o John Days falando, você tem o Pedro Bueno falando, você tem o Guilherme Horn falando, você tem... então a gente, assim, nós não somos donos da verdade. Na verdade, a gente procura identificar o que está acontecendo que ninguém percebeu, entendeu? É isso que é o nosso trabalho, né? E para ajudar mais empresas a fazer isso. Então, assim, as possibilidades são inúmeras hoje. Agora, o maior perigo de tudo é ficar parado, né, cara? Não tem nada pior do que ficar parado, né? Ficou parado hoje, o mundo é cruel. Mas o cara que... O prateado, o brilhante, que vê essa loucura dessa tecnologia atropelando. Em algum lugar eu tenho a impressão que ele tem, acho que é interessante essa pergunta, ele é competitivo? O mercado precisa dele? Com a experiência dele? Hoje, o maior gap de profissionais que existe no mercado hoje são profissionais de tecnologia. Pega aquele teu diploma de advogado que você fez lá atrás, ou de alguma outra coisa que você não exerce mais, e refaz a sua carreira em 2 anos. 2 anos você vira um profissional de tecnologia. Ótimo isso, hein? Entendeu? Hoje você pode trabalhar em casa, sozinho. Nós precisamos de design de experiência, nós precisamos de blockchain. Não tem. E as escolas de negócio estão ensinando lá a mesma matéria, matemática financeira, né, com todo respeito. Mas o mundo quer outra coisa. Então, existe um gap nas... Cara, eu acabei de vir de Camboriú, 3 empresas pequenas, né, de 30, 40 pessoas cada uma. Ele falou que 30% dos jobs dele não está conseguindo preencher, porque não tem profissional. Então, tá faltando a turma geração de prata e a geração brilhante, a botar as sandálias de humildade e falar assim, cara, eu vou me refazer, né? E, ficar 2 anos... Hoje você não precisa de uma faculdade de 4 anos para se refazer. Basta... Às vezes, em 1 ano você consegue. Mas achar que, entendeu? Então, isso você tem que ter coragem, tem que ter humildade de falar, cara, estudei, foi bacana e tal, mas agora nós estamos em outra pegada, né? Então... E não falta trabalho. Cara, às vezes a gente contrata algumas empresas de marketing digital e vem uma molecada, cara, você vê o texto. Fala, então a dica é se reinventar, é isso aí. Se reinventar, mas sim, pegar alguma coisa assim, o design da experiência, pegar lá um blockchain, pegar uma... Cara, fica 2 anos estudando aquilo, cara, você volta, vai ter nego arrebentando tua porta. E mais, você volta com a experiência que a moçada não teve, entendeu? Aí que o bicho pega, entendeu? E isso sem precisar perder a essência. Exatamente. Né? Agora, ficar parado e lamentar. Você, dentro da tua paixão aí, que foi o tênis por muito tempo, você vê aí Nadal se reinventou, né? Federer se reinventou. Você tem eles jogando desde a primeira vez que eles jogaram, eles estão jogando diferente de várias maneiras. Então, você tem que ter a coragem de jogar o que você... de aposentar as coisas que você fez. Porque o mundo tem... O que tem de trabalho hoje disponível... Cara, tem um amigo que tem... Um parceiro que tem uma empresa de dados. Ele está perdendo profissionais que têm uma formação de 1, 2 anos de dados para empresas indianas. Para o cara trabalhar na cidade dele, em vez de ganhar R$10 mil, ele ganha $10 mil por mês. E para trabalhar em português ainda. Os caras, a inteligência artificial traduz tudo. Então, está nesse momento. Eu acho que a geração de prata e a geração brilhante
não entendeu isso ainda, entendeu? Ele bate nessa barreira de que você está desatualizado. E não é isso, né? Exatamente. E é uma então barreira... se atualiza, porra. Entendeu? Se atualiza, tá desatualizado, se atualiza. Porque você tem uma carga que os outros não têm, assim, você precisa de um ajuste, né? Você precisa muito mais de um ajuste. Tem tantas profissões hoje, pô, metaverso, vai ter tantas ramificações. Cara, depois uma vai construindo em cima da outra, né?